Oi, pessoal, boa tarde. A gente vai começar mais um Live em JB e essa edição agora é de utilidade pública, né? Porque nós temos mais de 50 mil mortes no Brasil, sendo que mais de 1 milhão de casos, e não se fala em outra coisa a não ser no Covid, na Covid-19, né? Então, agora com a flexibilização, estão ocorrendo algumas dúvidas, né? As pessoas estão querendo saber se podem sair, se podem circular, e está gerando um interesse maior pelos testes para a Covid, né? Para você saber se você tem, não tem. A gente vai conversar aqui, se você teve, né? A gente vai conversar aqui com a Bárbara Lucena. Ela é diretora do laboratório LAC, que vai tirar algumas dúvidas, vai nos explicar as diferenças entre cada exame e a gente vai poder fazer perguntas, quem quiser, né? Eu vou aproveitar para dar um aviso aqui, que a gente amanhã tem outra live, que vai ser um assunto mais levinho, a live do São João, que a gente vai fazer um arraiá aqui no Instagram do JB Folhas, e a gente vai ter uma moradora, Simone Barreto, que vai falar um pouco do como ela fez um arraiá em casa, né? Porque com essa quarentena as festas juninas estão canceladas, então só nos resta fazer arraiá em casa. E a Simone, com muita criatividade, fez um arraiá para ela, para o marido, para os 2 filhos. A gente vai ter aqui também o Pedro Miranda, que é muito conhecido do Choro na Rua, que vai tocar aqui uns forrozinhos pra gente, e um jovem que é Pedro Botafogo, que também vai cantar umas músicas aqui também de São João. A gente vai fazer, só vai faltar fogueira, mas a gente vai ser animada aqui. Todo mundo de roupa caipira, a gente dançar quadrilha. Vai ser amanhã, quarta-feira, às 18 horas, tá? Também aproveitar para avisar que nós voltamos com a campanha das quentinhas para o horto. Quem não conhece, essa campanha, as pessoas fazem o depósito na conta do Joia, do Bar Joia, no valor de R$15 cada quentinha, e ela se reverte em quentinhas para o pessoal da comunidade do Horto, porque são pessoas já com idade, alguns não sabem cozinhar, alguns não são grupo de risco e não podem, outros nem têm aonde cozinhar. Então, cada quentinha acaba se revertendo numa alimentação também para moradores de rua, especialmente a Luzinete, que é a nossa moradora de rua adotada aqui do bairro, uma senhorinha que fica muito ali na igreja metodista. Então é isso, você deposita o valor referente, múltiplo de 15, né, das quentinhas na conta do Bar Joia. Tem um post aqui no Instagram explicando e dando as informações. Manda o recibo para a gente por e-mail, para o jbemfolha03@gmail, e a gente fica controlando isso aqui. E o Bar Joia, a cada 15 quentinhas, ele leva lá no Horto, manda entregar lá. Tem uma comissão do Horto que faz essa ponte, que recebe. Essa comissão, inclusive, ela está fazendo muita coisa bacana, porque não é só as quentinhas. A comissão já conseguiu doação de cestas básicas, ela conseguiu o hortifruti do Leblon doou também. Tem vários estabelecimentos ajudando nessa campanha, e a gente está fazendo a nossa parte de apoiar. Então, tem aí informações também sobre essa campanha e outras campanhas no nosso site, jbemfolhas.wordpress.com. Deixa eu ver se a Bárbara já entrou. Estou aguardando aqui. E no site também tem umas matérias bem interessantes. A gente vai receber... Peraí, só um minuto, gente.
Olha, ela disse que já tá aí, eu não vi. Bárbara, se você tiver aí, dá uma acenadinha, dá um oi para eu saber que você tá aí. Eu não vi. Confesso que eu tô aqui reparando. Não vi, não. Ela deve estar no outro. No outro coisa. É no arroba. É que eu fiz um teste com ela mais cedo no meu perfil. E eu acho que ela foi para lá. É... E você. Peraí, gente. Só checando aqui para ver se ela tá no lugar certo. Ela não tá no lugar certo. Ver se ela entrou agora. A gente tem outras campanhas bacanas lá no JB. Tem a Cesta Básica, que a Luísa Valente, uma moradora, está fazendo, que são para várias comunidades. É uma parceria com o Mercadinho Afonso Celso. Eles vendem a cesta básica no valor de R$ 50 e a Luísa cuida dessa distribuição em várias comunidades. Da Gávea, do Cantagalo, enfim. Elas estão. Ah, entrou. Bárbara aqui. E tem outras campanhas também lá, que você fica por dentro. Vamos ajudar, porque se cada um fizer um pouquinho, no final dá tudo certo. Vou chamar aqui a Bárbara Sena, do Laboratório LAC, para conversar com a gente. Oi, Bárbara, boa tarde. Tudo bom? Queria que você começasse, né, falando um pouco do laboratório, da experiência do laboratório, né, nos exames. Né? O laboratório já existe há 25 anos, embora tenha chegado aqui no Jardim Botânico há menos de um ano. Né? Sim, sim. Então, a experiência do laboratório que você está me perguntando ou a experiência agora nessa fase do Covid? Você quer uma Não, primeiro apresentação? do laboratório, né? Vamos começar apresentando o laboratório. Tá bom. Então vamos lá. O LAC ele depois... existe há 25 anos já e sempre teve experiência e referência no Rio em exames especiais e confirmatórios. Inicialmente ele ficava em Copacabana e ele era recomendado basicamente médico a médico. Então os pacientes eram clientes fixos, aonde que rodava dentro do mesmo público de médicos. E aí agora, de 2, 3 anos para cá, que a gente começou a abrir porta. Então, o que é isso? A gente começou a fazer propaganda e acolher de outros pacientes que não eram necessariamente referenciados por esses médicos específicos. Então, de um grupo fechado, acabou crescendo. E isso acabou crescendo meio que foi uma coisa meio espontânea, mas... E com isso, a gente decidiu que era hora de vir aqui para o Jardim Botânico. Na verdade, a gente estava procurando uma casa e essa casa nos acolheu super bem. Então, precisava de mais espaço, mais área técnica. E aí, por esse motivo, a gente veio para cá, mas manteve lá um posto de coleta. Então, a gente ainda tem, na sede antiga de Copacabana, ela reduziu de tamanho, mas ainda mantém um posto de coleta. E o laboratório fez o nome dele por 25 anos baseado em hemostasia, exames confirmatórios e exames especiais. Como ele nunca trabalhou com convênio, ficou um nicho, né? É um laboratório particular, uma clínica hoje também, além de laboratório, mas estritamente particular, e os nossos pacientes usualmente pedem reembolso. Eles, com a nota fiscal, tem o plano livre escolha, ou empresa, ou seguro internacional, e acaba pedindo reembolso. E vocês tinham uma noção assim desse alcance que o Covid teve? Vocês imaginavam isso? Tinha alguma expectativa quando começou a surgir os casos na Europa e tudo? Você podia imaginar que ia virar essa pandemia? Não, eu não imaginei que fosse chegar do jeito que chegou, até porque eu vivi o H1N1, então, em laboratório. E, para mim, o que eu estava esperando foi o que eu vi com o H1N1. Então, que foi muito menor do que isso tudo, né? Apesar de ser um vírus mais letal do que o Covid, enfim, a proporção que o Covid tomou no mundo, eu acho que ninguém estava esperando.
E como é que tem sido? Tem tido uma procura muito grande, assim, de exames, dos testes? Sim, sim, sim. Começou no início de março. Do início de março para cá, a procura só aumentou. Ela foi gradativamente aumentando. Acho que por vários motivos. As pessoas inicialmente estavam com medo de já ter pego, né, estarem infectadas, então entrando em quarentena infectadas. No meio do caminho já era suspeita mesmo de contato e tal. Então muitas pessoas optaram por ficar em quarentena. E agora que estão saindo da quarentena, a razão já é outra. É porque estão voltando a se expor e estão com medo de uma contaminação ou uma recontaminação, que as pessoas estão falando. E aí a procura muda o porquê, mas ela se mantém. Aqui no LAC a gente limita a quantidade de É, coletas por dia, porque, como eu falei, assim, o nosso público, mesmo a gente tendo expandido, ainda tem um público bem seleto, e aí a gente não quer deixar as pessoas na mão. Então, de acordo com o que a gente tem aqui, porque a gente sabe, até porque a mídia está falando, que a quantidade de testes está escassa, que as pessoas estão procurando e às vezes não tem onde testar. Então, a gente agenda de acordo com o que a gente tem de material aqui, ou liberando em alfândega, enfim. Então, até porque o teste que a gente está fazendo aqui é um teste diferente do que está sendo feito na maioria dos laboratórios. Então, a procura vem de dois lados. Vem tanto pelo teste quanto por esses certo. testes específicos. Agora, tem uma média, assim, vocês estão com uma média de quantos... Antes dessa flexibilização, né? Vocês estavam com uma média de quantos exames, de quantos testes por mês, assim? Era Então, um a número gente grande? limita. Não, a gente limita a 100 coletas por dia. Então, assim, a gente fez do início até agora mais ou menos 8 mil testes. Então, 8 mil Nossa. pacientes, vamos colocar assim. Mas teste é mais de um, porque cada paciente, às vezes, não faz só o PCR, por exemplo. Ele pode fazer o PCR e os anticorpos. Ou tem paciente que repete. Então, vamos colocar em número de pacientes. Agora, uma coisa até para esclarecer, porque eu já ouvi isso aqui, que as pessoas acham assim que os laboratórios pegaram os testes e por isso os hospitais públicos, os lugares não têm. Isso não tem a ver, Não, né? Lógico, né? nada. Mas Não, seria não. bom você explicar isso, porque existe uma falta de informação, né? Porque aí acham que o laboratório, porque o laboratório está ganhando dinheiro com isso, Não, então não, de forma acaba que nenhuma. Até não tem porque o custo teste. do teste, o custo desse teste para a gente escolheu fazer com um ELISA, um método ELISA, que já é um método referência em detecção de anticorpo desde antes do Covid. Sempre que alguém queria detectar algum anticorpo com confirmatório, era método ELISA. Então, a gente escolheu aqui, quando tudo começou e os métodos começaram a aparecer no mercado, a gente escolheu desde o início trabalhar com a ELISA, é uma ELISA de fornecimento alemão, que é o que foi melhor cotado, assim, ele tem uma sensibilidade de 100%, e depois com as pesquisas acabou vindo uma outra publicação que era o único que garantia não só a cura, mas a imunidade. Enfim, e aí o que aconteceu? A gente escolheu esse método, que é um método com alto custo, e precisa de uma mão de obra especializada. Hospital, eles trabalham com uma rotina muito rápida. Então, ele não necessariamente Claro. ele tem orçamento para poder trabalhar com teste mais caro e nem mão de obra especializada disponível o tempo todo. Até porque, nesse período, muitas pessoas, até agentes de saúde, ficaram infectadas. Então, você teve uma redução de mão de obra também. Então, você não pode Sem colocar dúvida. um teste que exige tanto para poder ser feito num público que você precisa de rapidez, entende? Então, nos hospitais, o teste de escolha ainda tem sido teste rápido, ou a tal da quimioluminescência, que é um teste que funciona basicamente como faz uma glicose. Você coloca o tubo de um lado e o resultado sai do outro. Ele não tem elaboração. Então, são testes Certo. diferentes. Então, até por isso, o teste que a gente usa aqui não é o mesmo. Não, é lógico, você tem uma excelência, né? É um teste muito mais refinado para ter. É como o teste que está sendo feito que já tem algumas farmácias e drogarias fazendo um teste rápido, né? Ele Ele é, é um ele é teste considerado um teste de básico, é triagem. para você, Isso. Ele é super necessário. Eu né? sou a Para favor do você teste rápido. Eu fazer. acho que ele ajuda que chegue o diagnóstico na ponta, em lugares que você não consegue levar tecnologia. E entre uma triagem, entre você conseguir fazer um teste e pelo menos saber se tem alguma possibilidade de infecção, ou se você pode
se expor e expor outras pessoas, é melhor do que nada, definitivamente. Mas ele é um teste que, na presença de sintomas persistentes, ele é um teste que pode exigir confirmações. Então é legal estar com o médico junto, pedir auxílio médico e ver com o médico, tipo, olha, que eu tive um teste de farmácia positivo, o que eu devo fazer perante a isso? Porque pode ser uma reação cruzada, pode ser o Covid mesmo, e os vírus, o influenza, o rinovírus, vírus sincicial respiratório e o Covid têm sintomas muito parecidos. E eventualmente uma reação cruzada pode acontecer também, e o médico, para saber o que tratar, ele tem que saber qual é o vírus que está infectando aquele paciente. Senão, os tratamentos são diferentes. Assim entendeu? como a gente tinha. Assim como na própria dengue, né? Você tem. Sim. Você às vezes começava com um ótimo exemplo. E logo depois você descobria, né, que não era isso, né? Sim. Então, até vou, nessa linha, dar uma explicação assim, os diferentes tipos de testes que a gente tem, né? Quais são? Explicar um pouquinho cada um para. Agora eu acho que eu vou falar nosso público é isso. Um pouquinho mais. Vamos lá, eu vou tentar contar numa ordem cronológica para tentar facilitar o entendimento, porque essa é uma dúvida muito frequente. Como é que acontece com o Covid? Ele inicialmente você é infectado. Tudo conta a partir do dia do contato, não é do dia do sintoma. É muito comum as pessoas, eu estou com 3 dias de sintoma. Para mim, para gente, laboratorialmente falando, importa o dia do contato, que é um dia difícil de saber, mas a gente estima. Então, vamos lá. Mais ou menos, os sintomas começam com 7 dias de contato. Então, vamos lá. No contato, foi o momento da infecção, entrou o vírus. Então, entrou o agente agressor. Quando entrou o agente agressor, a gente detecta o agente agressor através do PCR, que é uma técnica molecular que procura pelo RNA do vírus dentro de você. Então, ele não quer saber se você tem anticorpo ou não. Ele só está procurando molecularmente falando, ou seja, eu vou colocar uma sonda que vai ligar no RNA do vírus e vai me dizer, tem vírus ali ou não tem? Isso já é um diferencial daqui. O nosso teste aqui, a gente está com um protocolo que é recomendado até pela Organização Mundial de Saúde e que ele tem... ele detecta a partir de 2,3 cópias. A gente começou com esse teste agora em junho. Até maio, porque estava esperando importação, a gente estava com outro teste que ele detectava a partir de 100 cópias. O que acontece? Se a pessoa está com uma infecção muito no início e tem pouca carga viral, eu não vou conseguir ver, porque o teste só pega a partir de 100 cópias. Então, se eu ainda estou aqui, eu estou subindo, eu não consigo ver essa janela. Hoje, o nosso teste pega a partir de 2,3 cópias, né? 2 cópias do vírus. Então, é uma detecção muito precoce. Então, vamos lá. Passou, isso tudo começou no dia 1 do contato. Então, eu estou lá, 2, 3. Aí, quando chega no dia 2, dia 3, os anticorpos começam a aparecer para poder começar a lutar contra o vírus e acabar com ele. O primeiro anticorpo que aparece é o tipo IgA, é um anticorpo de mucosa, que exclusivamente no COVID, ele é um anticorpo específico. Normalmente, nas outras doenças, a gente vê IgM e IgG, que é o que todo mundo ouve falando. Mas como o COVID ataca a mucosa, principalmente pulmão e intestino, o IgA foi sintetizado como um teste para poder fazer essa detecção precoce. Então, com 2 dias só, é no segundo dia, né, que você teve o contato, não é o sintoma, você tem IgA lá. E esse IgA fica por uns 20 dias. O que acontece? Depois disso, vem o IgM, que a partir do mais ou menos 5º dia ele aparece. O IgM, como ele é um marcador de fase aguda, hoje no COVID ele está sendo cotado como um marcador de severidade de doença. Ou seja, anticorpos IgA muito altos podem significar uma doença mais grave. Um paciente com acometimento pior, entre aspas, né? E aí, depois disso, o que a gente tem? A gente tem o IgG, que é o IgG, que é o que garante a cura e a imunidade. Foram sintetizados no mercado vários testes de IgG. Eu não falei, o IgG ele aparece mais ou menos com 7 dias do contato. Ou seja, quando você começa a ter sintoma, que é mais ou menos dos 7 dias, você já tem até IgG, teoricamente. Tudo depende, claro, do teu organismo. Os trabalhos estão sendo publicados com populações basicamente chinesas, europeias, que é onde tudo isso começou. Eles têm genética, imunidade, hábitos diferentes dos nossos. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Mas, enfim, existe uma semelhança. Então, vamos lá. Então, eu tenho o IgG lá com 7 dias. E agora, por último, apareceu um IgG precoce. Que ele não é para ver imunidade, mas ele consegue te dar um bom prognóstico. É o caso de um paciente que ele tem IgA positivo, por exemplo,
IgM positivo, PCR já sumiu ou não, e ele está tentando achar o IgG dele para garantir cura e o IgG não aparece, por qualquer motivo que seja, ou aparece baixinho. Então, eles sintetizaram um IgG com uma outra proteína que ele aparece um pouquinho antes e dura menos tempo também. E aí ele fica lá para dizer assim, olha, o prognóstico é legal, está caminhando para a cura. Deu uma congelada, Entendi. voltou. E está caminhando para a cura. Não, E não. aí, nesse método IgG, nesse método que a gente tem aqui de ELISA, a gente vê o IgG neutralizante, que é o que garante cura. Que não é o mesmo IgG que faz por quimioluminescência, por teste rápido, por quimio e outros métodos, e até alguns outros ELISAs, que não é esse, o teste pode ter sido sintetizado através de uma outra proteína que ele só garante cura, não imunidade. Entendeu? Eu achei interessante esse, o garante cura. Como assim garante cura? Um teste garante cura? Porque é o seguinte, o IgG, isso. ele é um marcador de doença antiga. Por exemplo, você tomou uma vacina. Não sei se você tomou vacina de influenza ou catapora, qualquer vacina que você tenha tomado na vida. Você tomou uma vacina, nem toda vacina que a gente toma pega. Por isso que existe o tal do reforço. Às vezes você toma vacina, não tem anticorpo, tem que tomar de novo. É a mesma coisa. Então, vamos supor, e o anticorpo que aparece quando você toma vacina é o IgG. Então, vamos supor, você tomou uma vacina de sarampo. Você tem lá o IgG de sarampo. E aí você garante que a sua vacina de sarampo está funcionando. Então, você confere se a vacina pegou. E alguns médicos costumam pedir essa conferência, mas não são todos. Mas, enfim. E aí você tem lá o IgG positivo para sarampo. Uma vez que você tem IgG positivo para a COVID, você tem lá a imunidade ali dentro. Esse IgG neutralizante, nesse caso do COVID. Mas, enfim. Você tem lá mostrando que, legal, é um anticorpo de memória. Ele não é um anticorpo de fase aguda. Guardadas as proporções, vou te botar um exemplo. Entrou um invasor na sua casa. A primeira vez que o invasor entrou na sua casa, você não tinha sistema de alarme. Pô, o invasor entrou, roubou sua geladeira, mexeu na sua casa inteira. Legal, pena. O que você fez da segunda vez? Pô, vou instalar um sistema de alarme. Quando o invasor tentar entrar de novo, não vai conseguir. O IgG é o sistema de alarme, entendeu? Entendi. Olha só, a gente tem aqui a Mariane Saís, que falou, fiz o IgG nesse laboratório. Meu resultado foi 1,139, sem sintomas, e meu filho, com sintomas leves, foi 0,966. Significa que eu tive o Covid antes dele? O exame posterior dele deu positivo. Não necessariamente. Na verdade, para eu saber se foi antes ou depois, ela teria que ter feito uma outra dosagem para eu saber se o título dela estava subindo ou se estava já caindo. O que significa, na verdade, é que ela teve a doença antes, junto, mas porque a resposta dela também pode ser em tempo diferente da dele. Como 0,996 e acho que 1,3 que você falou, é muito próximo, o que me garante, me diz... 1,139. Me diz que foi um período muito próximozinho dos dois. E eles tiveram contato com o vírus. Nem todo mundo que tem contato tem doença. Então, a quantidade de paciente assintomático é realmente grande. Assim, a gente teve bastante gente testada que não estava sentindo absolutamente nada. Então, no caso dela, eles tiveram um contato. Sim, o anticorpo deu positivo, super legal. Isso aí é um documento, ela pode guardar, porque tem muitos lugares pedindo esse tipo de documento para entrada, para liberar países para viajar e tal. Então, é bem legal guardar esse laudo. Agora, entre essas diferenças, assim, existe uma recomendação. Quando a pessoa chega lá, vamos dizer, eu chego lá no laboratório e falo, eu gostaria de fazer um exame, um teste para Covid-19. Vocês recomendam, em primeiro lugar, você tem que ir com um atestado, com um pedido médico, ou eu não sei de nada, eu estou me sentindo mal, vou lá. E aí vocês dão esse atendimento de dizer qual seria o melhor teste? Mais ou menos. A gente pode explicar. Aqui no Brasil, o paciente pode pedir exame para ele. Por isso que a gente entra no laboratório e faz teste de gravidez, sem pedido médico. A diferença é que, como a gente aqui é uma clínica particular, eu não preciso do pedido médico obrigatoriamente. Porque eu não tenho que ligar isso, provar para o plano que o médico me pediu o pedido para fazer o exame. Então, aqui você entra, você assina uma requisição, que a gente pode pedir para o paciente assinar quando ele mesmo está pedindo o exame dele. Ou então, muitos deles dão o nome do médico, ou falam, olha, eu falei com o meu médico no WhatsApp, porque a gente sabe que nem todo médico está atendendo e tal.
Mas quando o médico não. Desculpa, o paciente não tem médico e precisa de auxílio, a gente explica. Então, essa explicação que eu te dei, do tipo, olha, o IgA aparece aqui, o IgM aparece isso aqui, para o paciente poder identificar mais ou menos que fase que ele está, essa explicação a gente dá. Mas o paciente vai optar pelo teste dele. Entendeu? A gente pode até Entendi. ajudar, mas não, a gente não prescreve para o paciente o que ele deve fazer. Mas quais são as indicações para cada exame? Tipo assim, eu sou cardíaca. Então, Existe isso ou não? não, cardíaco não. Se você quer saber, por exemplo, vamos supor que você seja grupo de risco. Você quer saber, a dúvida é basicamente hoje, se você já teve contato ou se você está infectado. Então, essas duas respostas eu te respondo com o IgG e o PCR. Então, basicamente, são os testes da ponta, né? O PCR é para ver se você está infectado agora. E o IgG, porque como isso tudo já começou, já tem tipo 90 dias, a gente já consegue ver se você teve contato e se você tem imunidade. Então, basicamente, os testes mais procurados agora, inclusive, são esses dois, a PCR e o IgG. IgG é neutralizante, esse que garante a imunidade. O PCR, no caso, ele tem essa precisão maior, não é isso? Sim, sim, sim. Os dois, né? Todos os testes nossos aqui são top de linha. Todos são testes de alta sensibilidade. E no início a gente estava demorando muito mais para poder liberar o resultado, mas, enfim, as máquinas foram chegando e a gente foi se organizando também de uma forma que conseguiu melhorar essa liberação. Então, hoje os laudos estão saindo com 2, 3 dias no máximo. Bom, eu estou aqui também com a Maria que falou: meu médico indicou que eu fizesse exame nesse laboratório, eles me explicaram tudo, me atenderam super bem. Ou seja, Obrigada. está dando certo aí o atendimento. Deixa eu só. Ai, meu Deus, deixa eu baixar aqui. Agora, depois que você faz o exame, o resultado muda alguma coisa no procedimento, nos cuidados que você tem que ter? Ah, sim, sim, é assim. Eu acho que, na verdade, o Covid serviu também para ensinar a gente algumas coisinhas básicas. Tipo, antes todo mundo tinha influenza, ficava gripado, a gente ia para o supermercado e nunca se protegia. A gente não pensava muito que podia contaminar outra pessoa. E eu acho que é um ensinamento. A gente, agora, a partir de agora, passando esse período todo do Covid, eu espero, né, que as pessoas, quando fiquem gripadas ou se sintam mal, você vai para o supermercado e você se protege. Isso é muito comum em alguns países pensando, porque a gente não sabe exatamente quem é grupo de risco ou quem não é. Então eu posso não ser, mas eu vou no supermercado e alguém que está do meu lado pode ser, e eu espirro, eu coloco a minha mão nas coisas, e tudo isso pode acontecer. Então eu acho que o cuidado e o respeito com o outro meio que não muda. Mas assim, talvez dentro de casa isso possa dar uma aliviada, porque tem pessoas que têm filho pequeno, gente idosa. Então, você conhecer a situação da sua família, quem tem anticorpo, quem não tem, quem tem PCR positivo, quem não tem, de repente dentro de casa te faz se sentir um pouco mais à vontade. Mas na rua, eu acho que os nossos hábitos não devem mudar por enquanto. E eu espero que depois disso tudo, na suspeita de qualquer doença que a gente possa ter, a gente se proteja para proteger o outro também, né? É o mais importante, né? Teve aqui a Adriana Calderon, que mandou até ontem a pergunta, que ela falou: eu gostaria de saber o que deveria fazer para saber se minha filha já teve contato com o vírus, pois estou desconfiada que algum tempo atrás ela teve contato com uma pessoa com o vírus. Os sintomas foram febre e uma forte dor no corpo, porém esse quadro durou um pouco mais de 24 horas. Nesse caso é o IgG. Só fazendo o exame. É o IgG neutralizante. Ela vai fazer o IgG e a gente vai saber se ela teve contato, porque vai aparecer um títulozinho lá, um número no teste dela, e se o contato já garante imunidade ou não. O que está acontecendo agora? Muita gente não fez o teste no início e está deixando para fazer agora, então a gente não tem o acompanhamento do histórico do paciente todo. Mas tem muita gente que a gente tem todo o acompanhamento, tá bem legal de ver, assim. A gente vê o paciente com PCR, com IgA, IgG, e aí, por exemplo, se você tem um segundo contato ao Covid, que é o sistema de alarme está armado, ele não vai entrar, mas o alarme vai tocar. O alarme é o IgG. Então, pessoas que têm um segundo contato, eu tenho um título de IgG super alto. Então, assim, um IgG que antes a gente via de um paciente que teve o primeiro contato, que ficava 1, 2, 3, agora ele bate 12, 15, 20, entendeu? Tipo assim, é bem mais alto nesse segundo contato. Que não significa reinfecção, Entendi. não significa doença. Para ter uma reinfecção ou a pessoa ficar doente 2 vezes, teria que ter uma depressão no sistema imunológico. Se você tem um sistema imunológico, uma pessoa sadia e tal, você vai ter contato e vai ficar bem.
Como a gente tem contato com rubéola, sarampo, catapora, muitas mães têm filho na creche, tá, vai buscar o filho, às vezes passa um dia ou dois meio arriada, porque pode ter tido contato com uma criança que não estava bem. Ela tem vacina, não vai desenvolver nada, mas você fica meio que imunologicamente esquisito, sabe? Aquilo. Então, é a mesma Sim. coisa. Não muda porque Você é Covid. fica ali, mas não vai adiante, no caso, Não, né? não, não. Você Não fica vai ali, porque você mas está não vai, protegido. não evolui, É, né? isso. Agora, a Luciana Whittaker está aqui e perguntou: se eu fizer um teste e mostrar que tenho anticorpos, por quanto tempo posso ficar tranquila? Essa pergunta vale US$ 1 milhão. Então, os estudos estão dizendo que até 2 anos. Como a doença não existe há 2 anos, a gente só vai saber com o tempo. Eles estão dizendo, por que eles dizem 2 anos? Não é um chute, não. Eles dizem isso porque eles comparam o Covid-19 com os outros Covids e com outros vírus que têm infecção similar, tipo dengue, tipo influenza, que infectam o mesmo tipo de célula. São vírus que são irmãozinhos. Então, eles estudando isso tudo, eles olham lá, bem, a gente acredita que... E acompanhando pacientes também, né? Tentando reinfectar pacientes em grupos de pesquisa, essas coisas. Então, a gente consegue Claro. saber que está aproximadamente de 2 anos. Mas o que é muito importante que as pessoas entendam? E isso depende da imunidade de cada um. Então, quanto mais a gente se cuidar, mais saudável a gente se manter, menor a chance de você adquirir de novo, ou ficar doente, ou ter uma piora, entendeu? Então, Na existem verdade, é aquele cuidado mecanismos. que vai da alimentação ao isolamento, Tudo, à máscara, é um conjunto da obra, né? Sim, Mas, você assim, se cuidar. aproveitando essa coisa dos anticorpos, né? Hoje até o Globo publicou uma matéria falando que os níveis de anticorpos encontrados em pacientes recuperados da Covid-19 diminuíram rapidamente 2 a 3 meses após a infecção em pacientes sintomáticos e assintomáticos, de acordo com um estudo chinês. A conclusão cria dúvidas a respeito da duração da imunidade contra o novo coronavírus. Uhum. A pesquisa publicada enfatiza o risco de se usar os passaportes de imunidade da Covid-19. Então vamos lá. O Globo, vamos sim. O Globo eu vi essa matéria. O Globo está dizendo aí várias coisas misturadas. Uma é que, lembra que eu falei no início que nem todo teste garante imunidade? Então, por exemplo, se você fez um teste rápido, um IgG de teste rápido, legal, você está curado, evoluiu bem, mas não necessariamente você está imune. Então, isso é uma coisa. Então, para eu criar um passaporte de imunidade baseado num IgG feito de um teste rápido, eu não posso. A segunda coisa, sim, os títulos diminuem. Porque, como eu expliquei o negócio da cerca de alarme lá, quando tem uma invasão, você tem o contato. E aí, o que acontece? Vamos supor, deixa eu tentar desenhar uma coisa para tentar mostrar para vocês de uma forma que eu tenho feito, as pessoas têm super entendido. Eu tô falando porque a gente explica isso toda hora. Então, vamos tentar fazer aqui de um jeito que vocês entendam mais fácil. Vamos lá. Desenhando sempre funciona, né? Então, vamos lá. Eu tive aqui o contato com o vírus. E aí eu estou produzindo anticorpo. Uhum. Produzindo anticorpo, aí a produção, depois ela vai baixar porque o contato com o vírus foi diminuído. Eu preciso do contato com o vírus para produzir. Aí vamos supor que eu tive um segundo contato, ele vai produzir mais alto. Lembra que eu falei isso? O que acontece com o exame? Certo. O exame são fotografias desse contato. Então eu tenho uma foto aqui, uma foto aqui, uma foto aqui, uma foto aqui, uma foto aqui. Então o que acontece? O título, lógico, ele vai cair. Só que ele cai em qualquer doença. Se você fizer, por exemplo, você tenha tido dengue. Se você fizer um ELISA para dengue hoje, o método ELISA para dengue hoje, você provavelmente não vai ter IgG positivo. Ele vai estar negativo. Negativo, que eu falo, é abaixo de 1, que é a linha de corte, que foi estabelecida como o valor mínimo necessário para a imunidade. O que não significa que você não está imune para dengue. Você não pega o mesmo tipo de dengue 2 vezes. Mas quando você tiver um segundo contato com a dengue, o IgG vai aparecer sozinho, sem muitas vezes nem aparecer IgM. Então, o que acontece? O paciente tem aqui, ele foi agredido, ele teve tentativa de contato. Então, aqui está 0,3, 0,6, 0,9, 1. Oba, estou imune. Aí desceu. Aí desceu, né? 0,9, desculpa. E assim vai. Ele vai chegar aqui embaixo, ele pode ficar, sei lá, 0,3, não tem problema. Se você tem um segundo contato, esse boom aqui, ó, desse segundo contato, ele vai acontecer, ele vai chegar a 12, 13, 20, em menos de 48 horas. Isso eu tô vendo aqui ao vivo. Paciente que eu tenho esse histórico todo. Então, quando eles dão esse boom aqui, eu sei que é um segundo contato. E aí, o que acontece? Ah, mas eu tô me sentindo super bem, não tô sentindo nada. Ótimo, imunidade legal.
Ah, poxa, fiquei arriada e tal. Pô, a imunidade deu uma mexida. Entendeu? Então, tipo, como você vai responder isso depende unicamente do seu sistema imunológico, da sua genética e tal. Mas que isso aqui acontece, os estudos estão dizendo e a gente está vendo aqui ao vivo. Então, esse passaporte não tem como, a não ser que a pessoa faça um histórico, né? Tipo a caderneta da vacinação de antigamente. Não necessariamente. Na verdade é o seguinte, se você fez um IgG, por exemplo, ELISA, com um método certinho, um IgG neutralizante, tal, como a gente está fazendo aqui. Você tem esse laudo uma vez positivo, mesmo que você desça de 1. Lembra que esse valor de referência 1, ele é um valor que foi estabelecido pela média da população testada. Então, eu peguei um monte de gente, testei e peguei a média da galera toda e cheguei a 1. Mas o 1 é a média. Então, teve paciente com 0,6, 0,8, 1,2, 1,3, 1,4. Então, você tira uma média. E a média é o que sai no valor de referência do laudo. Então, o que não significa que um paciente, por exemplo, com 0,8 pode não estar imune. Ele pode estar. Pode ser que o máximo dele seja aquilo. O 1 é só uma linha de corte que foi feita por esses estudos que definiram o teste. Mas ok, vamos supor que eu baixei de 1. Não tem problema eu ter baixado de 1. O legal é eu ter o registro do 1. Porque isso vai fazer, na hora que eu quiser fazer um embarque para fora, por exemplo, eu tenho um laudo aqui, olha, eu já tenho GG positivo, o GG certinho e tal. Isso vai me ajudar a fazer coisas da agora para frente. Então, ter a foto naquele momento é legal. Seja no primeiro contato, Entendi. no segundo contato, isso te ajuda. E mesmo que ele abaixe, se você tiver feito o teste legal, esse teste que garante imunidade, você está protegido. É o sistema de alarme. O sistema de alarme não vai tocar todo dia na sua casa. Só se você for invadido. Então, vamos supor que o silêncio do sistema de alarme sejam os títulos mais baixinhos. O sistema de alarme tocou, os títulos começam a subir malucadamente. Desculpa da palavra que eu não sei nem se existe. Loucamente. Mas também tem gente que você faz, mas indo nessa linha, porque eu fico aqui pensando, né? Então, porque existe assim, um lado fala assim, não, para que fazer os testes sem necessidade, né? Vamos dizer assim. Porque tem muita gente assim, agora você mesmo falou, né? Nessa fase de flexibilização, as pessoas querem uma garantia de que estão bem, né? Ao mesmo tempo, você superlota um laboratório e aí tira, de repente, um momento que uma outra pessoa que está com um estado mais grave precisa fazer um exame. Eu estou querendo entender aqui, assim, porque você tem falado nisso. Se eu acompanho a trajetória dessa pessoa, essa pessoa vai... Eu tenho um livro, né? Como médico, né? Você vai ali acompanhando. Então, eu queria saber, o que é melhor? Realmente existe essa garantia de você ir fazendo? Porque, por exemplo, eu tenho uma amiga que comentou comigo que ela fez 3 testes, deu negativo. O 4º deu positivo. Mas, enfim, ela teve um dia, uma febre, foi tipo o caso da filha da Adriana aqui, né, que citou. Teve não sei o quê, ela foi fazendo, porque uma pessoa no trabalho teve, outro dia teve, enfim. E aí descobriu, no final, que já tinha até passado, né? Então, fico aqui pensando qual é o ideal, né? Como assim, é que a gente são 2 ideais. O ideal faz é o seguinte, por necessidade, faz para tirar... Desculpa. Faz se você acha que teve contato. Se você acha que tem uma suspeita... São 2 situações. Se você acha que teve uma suspeita de contato e você vai voltar a trabalhar, você vai ter contato com outras pessoas, é legal você saber se tem IgG ou não para você se proteger e proteger o outro. Então, minha empresa voltou a funcionar, eu vou voltar a trabalhar. É necessário, é prudente. Agora, uma outra situação desse acompanhamento de ficar fazendo a miúde, que nem eu falei desses pacientes, se você é grupo de risco, é legal você fazer um histórico. Porque você está se acompanhando. Então, porque qualquer doença, não é só o Covid, que você começa um tratamento precoce, a chance de sucesso e um sucesso mais rápido de tratamento é óbvio, entendeu? Então, tipo, na hora, se você é o grupo de risco e tem condição de ficar se acompanhando, tem um médico legal que toma conta de você, por que não, sabe? Você tem um recurso para isso. Agora, esse negócio de lotar o hospital e tal, é porque, assim, as pessoas estão realmente apavoradas. Então, elas vão a qualquer sintoma que elas estejam sentindo. E isso é complicado, porque o ideal é que o médico indique. Então, os hospitais estão fazendo lá o sistema de triagem deles para saber quem tem mesmo, quem não tem. E nessa época do ano, agora, junho, julho, agosto, todo ano a gente vê aumento de influenza. Oi, desculpa. Congelou. Tudo bem? Voltou. Então, todo ano a gente tem influenza, essa época do ano.
Junho, julho, agosto. Normal. Então, frio, umidade, né? Tem sim, esses isso. E aí, fatores. e aí o que que acontece? A gente tem... são os mesmos sintomas do Covid. Desculpa. Alô? É uma ligação tentando entrar no meu telefone, desculpa. Então, aí a pessoa chega aqui procurando pelo Covid com os mesmos sintomas de influenza que poderia ser influenza. Então, vale o diagnóstico diferencial. Os planos de saúde agora estão até cobrindo tudo. Eles estão cobrindo sincicial respiratório, que é um vírus comum também, tem sintomas parecidos, rinovírus, que é o painel lá de vírus respiratório, perdão, influenza e o Covid. Porque vale o diagnóstico. Até porque influenza, você tem que entrar com Tamiflu em 24 horas para poder ter sucesso. Então eu venho aqui super preocupada com Covid, faço meu teste de Covid, deu negativo para Covid, e eu tô com influenza e eu perdi o tempo do Tamiflu. Entendeu? Então, por isso que é legal você ter um acompanhamento médico também. Então, eu sei que tudo agora está voltado para o Covid, mas não vamos esquecer que outras coisas existem. A gente teve nesse meio tempo aqui paciente com Zika, com dengue, e os sintomas são parecidos. Na verdade, assim, são duas perguntas. Uma é o seguinte: o LAC, eu fiz o meu exame, não sei o quê. Quando eu vou de novo, tem algum desconto? Tem algum programa que. Então, a gente tem um programa interno aqui que chama LAC Clube, que é a gente oferece coleta domiciliar sem custo e tem uma taxa, um valorzinho por mês, de R$17 por mês. E aí, o que acontece? Com esse valor da taxa domiciliar, tem um desconto especial nos exames e tal. Para esses pacientes, sim, eles têm um desconto. Paciente normal de tabela, a gente tem um teto que a gente pode descer. Por quê? Porque esse teste é em euro e a economia definitivamente não está ajudando. Então, a gente já está com o valor, o mínimo que dá para praticar, obedecendo, claro, essa possibilidade de dar desconto para esses pacientes que optam em ser clientes fiéis, né? Tem gente que está aqui todo dia, assim, todo dia. É uma fidelização, né? Isso, sim, é um programa. Então, essa é uma opção. A gente dá um desconto à vista, dá desconto para profissional de saúde também, e parcela usualmente é de 4 vezes para cima. Então, assim, a gente tenta flexibilizar o que dá para poder ajudar as pessoas a poderem ter acesso ao teste, entendeu? Duas coisas aqui para o pessoal que está vendo. Bom, no site do LAC tem as informações dos preços dos exames, sim. E muito mais informações. Pode até fazer agendamento. E, além disso, a gente, no nosso site do jbemfolhas.wordpress.com, a gente teve uma entrevista com a Bárbara, que ela também esclarece ponto por ponto essas informações, tá? Essa live ela ainda vai ficar disponibilizada no nosso Instagram, depois que ela entra direto no Instagram. Vocês podem acessar, porque está todo mundo dizendo que a live tinha que ser reproduzida, porque está sendo muito esclarecedora, o que é muito bom para a gente, que é sinal de que a gente está funcionando. Agora, voltando aqui, você falou essa coisa da saúde, né? Essa coisa da pandemia, ela acendeu um sinal das pessoas se preocuparem mais com saúde, não Sim. Só pelo lado da pandemia? Sim, a gente tem reparado isso. Até ultimamente, de umas 2 semanas para cá, saiu um estudo falando que a vitamina D, com valores acima de 80, eles fizeram algumas pesquisas e mostraram que as pessoas que tinham níveis altos de vitamina D não evoluíam, não tinha doença. E o estudo foi tipo 100% de sucesso. Então, o número de pacientes dosando vitamina D também aumentou bastante para evitar suplementação desnecessária e tal. Assim como zinco, outros componentes que ajudam a imunidade. Então, sim, eu acho que a preocupação das pessoas está aumentando, sim. Até porque a vitamina D também, tem muita gente que não está podendo tomar sol, né? Não está indo para a rua, não está... Isso, sim. Tem essa preocupação, né? O Macunaí Mazen está perguntando aqui qual a marca do teste de sorologia que o LAC utiliza. A gente usa aqui Eurimun. É um teste de origem alemã. Elisa. A Eurimun já é uma marca muito boa do mercado desde antes do Elisa também. Então, foi até um dos motivos que a gente escolheu trabalhar com eles. Então, é um teste muito bom. A Lu Fraga está querendo saber se vale fazer exame depois de 3 meses de sintoma. E, nesse caso, qual seria o indicado, né? O IgM ou o IgG?
assim, 3 meses de sintoma é difícil que ela tenha ficado 3 meses sintomática pela mesma coisa, assim, porque a doença evolui. Então, se você tem se você é infectado pelo Covid, você não fica brandamente por 3 meses. Pode ser alguma outra infecção, pode ser uma alergia, pode ser coisas que se misturaram no meio do caminho. Mas vamos supor que ela acha que o primeiro contato dela foi há 3 meses atrás. Sim, eu acho que ela começa pelo IgG, não precisa nem do IgM. Ela começa pelo IgG, vê se deu titulação, se está positivo, se não está. E se ela tiver uma suspeita de contaminação mais recente, aí ela pode tentar o IgA. O IgM, ele serve se você já tem um PCR positivo ou um IgA positivo recente e quer saber como é que você está evoluindo. Se você está evoluindo bem, entendeu? Tipo, ainda não gerou IgG, ou se tem esse marcador aí de severidade, que é o que os estudos estão dizendo. Então, o IgM de cara, para saber doença aguda, não necessariamente. Eu acho que não necessariamente. Eu acho que começa sempre pelo IgG ou pelo PCR, se você acha que teve o contato esses dias, entendeu? Tipo, ontem, anteontem, uma semana atrás. E agora, se foi mais antigo, o IgG, definitivamente, só um teste. Então, vai fazer o IgG e vamos ver como é que está a titulação dela. Se está com uma titulação mais alta, se está com uma titulaçãozinha menor. E se tiver, por acaso, abaixo de 1, esperar 7, 10 dias e repetir para ver se ele está subindo ou se ele está descendo. Então, para a gente ter uma noção do como é que está o contato dela. Se foi um contato recente, ou se a produção já pode ter passado de 1 e já está caindo, por exemplo. Então, é só para a gente ter um norte, entendeu? Entendi. A Cláudia Campbell quer saber se é verdade que o grupo sanguíneo A+, é mais suscetível a contrair Covid-19? Eu não li nada sobre isso. Isso. Não posso responder essa pergunta. Nada que Também me achei norte. Não sei. Meio bola de cristal, né? E por falar em bola de cristal, você que lê mais essas pesquisas de medicina, da área médica, como é que está essa história da vacina? Existe alguma luz no fim do túnel? Eu acho que ela vai sair eventualmente. Fora de agora, claro, né? Eu não sei se vai ser agora, daqui 2, 3 meses, ou pro ano que vem. Mas, eventualmente, vai sair como saia da gripe. E eu imagino que ela deva ser mais ou menos da mesma forma. Vão ser vacinas com periodicidade curta, porque, de acordo com o que a gente tem dos outros vírus... evoluída, né? E, assim, na verdade, a vacina da gripe você toma todo ano, porque eles atualizam a vacina, porque o vírus sofre mutação, e também porque a titulagem não necessariamente segura por muito mais tempo do que isso. E tem um outro fator, você tem que dar na pessoa, na vacina, um vírus atenuadinho para a pessoa não ficar doente. A ideia não é que ela adoeça, a doença é que ela cria anticorpos. Então, isso até me lembra uma outra explicação, porque o Covid, quando você tem contato com pequena quantidade de vírus, aos pouquinhos, ele tem um efeito parecido com a vacina. Você sabe quando a gente leva a criança no pediatra e ela fica tomando aquelas vacinas de alergia, que você dá uma semana, outra semana, para a criança parar a alergia? O contato com o Covid aos pouquinhos é a mesma coisa. Aqui dentro da equipe, nós temos 30 pessoas aqui dentro circulando todo dia. A gente teve contato aos pouquinhos. Então, todo mundo com IgG positivo, a equipe está toda segura e assim, ninguém ficou doente. Não foi parar ninguém no hospital aqui dentro. Como é que está o procedimento porque vocês voltaram a abrir o laboratório semana passada, né? Recentemente. As portas, né? Sim, quando foi autorizado. E como é que está esse cuidado? Porque vocês continuam atendendo em domicílio, né? As consultas têm que ser agendadas. Conta um pouco disso. Então, está tudo agendado. Tanto a coleta domiciliar está agendada, quanto a coleta local aqui também está agendada. Se aparece paciente urgente aqui, a gente atende dentro do que tem. Tem gente na recepção, não tem, pede para esperar um pouquinho lá fora. Enfim, mas a gente está seguindo a política de tentar não misturar as pessoas e deixar uma distância entre elas. E as meninas se paramentam igual astronauta. Né? Sim, a equipe e vocês fica toda vestida com frequência. A gente é testado toda hora, toda semana. Mas assim, tá todo mundo com IgG. É até uma das coisas que a gente consegue ver segundo contato, por exemplo. Alguém que colhe de um paciente que está infectado agora e tem um segundo contato, e aí a gente vê o IgG da pessoa mais alto. Então é legal, assim, a título de informação nossa, e para evitar também contaminações assim para fora. Mas as pessoas aqui dentro estão seguras. Assim. A gente tem uma equipe 100% testada e 100% com IgG positivo. Então, acho que não dá para ter um cenário melhor.
Ainda bem, né? E qual é o prazo para agendamento domiciliar de PCR? Tá bem rápido, a gente está com bastante agenda. Então, pelo site você consegue ver, pelo bairro, eu seleciono o bairro e a gente consegue ver, ou se preferir pode mandar um WhatsApp ou ligar aqui. O telefone, porque toca muito, é mais difícil às vezes de falar. Mas o WhatsApp, a gente está com 3 linhas de WhatsApp e o agendamento online pelo site, que uma vez que fez lá, está confirmado, está tudo certo. E tá bem rápido, assim. A pessoa consegue, se agendar de manhã, consegue agendar para o dia seguinte de manhã, ou no máximo à tarde. Então, com 24, 48 horas, você consegue atendimento. Ótimo, olha, a Laribe Leborvix. Esse método de PCR, por ser bem específico, demora mais tempo para sair ou mesmo o prazo das sorologias? Está saindo junto. Praticamente todos os nossos exames estão sendo liberados com 48 horas no máximo. Assim. Tanto o PCR quanto a sorologia. Eles estão saindo bem rapidinho. Assim. A gente está trabalhando para liberar o mais rápido possível, porque a gente entende que o paciente precisa de tratamento e eles ficam ansiosos. Né? Então, as pessoas fazem exame, quase todo mundo pede prioridade, pede para tentar agilizar, para ver o que pode fazer para liberar rapidinho. Então, a gente está se estruturando aqui cada vez mais para liberar o mais rápido possível. E o protocolo para atender em domicílio, vocês também seguem uma. Que vocês tinham falado, né, de EPIs, como é que é o atendimento? Vocês já levam kit, fazem lá em cada domicílio? Uhum, leva tudo, elas se vestem, é tudo material descartável, sai daquela casa aquele material descartado e veste tudo de novo em outra casa. Então, máscara, luva, touca, uma capa em cima, tudo para poder tentar proteger ao máximo o paciente. Alguns pacientes pedem para tirar o sapato antes de entrar em casa, aí a gente tira e coloca só pro pé. Mas assim, o pro pé vai sempre. Mas aí a gente se protege e protege o paciente. Mas a gente tem muito paciente que pede para colher, por exemplo, no hall do prédio, aí leva a cadeira para lá, porque tem medo de entrar em casa. Mas assim, como eu te falei, a equipe está segura, então mais porque para deixar o paciente confortável mesmo, mas a gente está todo paramentado, isso não precisem ficar preocupados. Agora, se tivesse que dar uma aposta, assim, você acha que até o final do ano a gente consegue estabilizar? Como é que você está vendo essa flexibilização, assim, né? Pois Sua é, opinião como assim, pessoa. é difícil responder isso. Eu até acho que as coisas estão melhorando de uma forma geral. Eu estou vendo mais pessoas na rua. Outro dia eu estava voltando da Barra e vi um pessoal na praia em São Conrado jogando bola sem máscara. Então, eu acho que as pessoas estão começando a se expor mais. Eu não vejo isso necessariamente como uma coisa ruim, porque, como eu falei, se o contato for aos pouquinhos, ele pode gerar anticorpo, pode até ajudar, porque você tem um efeito parecido com a vacina. Assim, você vai gerar anticorpo e não vai ficar doente. Só que o perigo é que a gente não sabe quem está do lado. Eu estou super bem, mas eu não sei quem está do meu lado. Então, eu acho que essa exposição ela tem que ser feita com cautela, basicamente pelo outro, sabe? Por cuidado, respeito, carinho, a pessoa que está próximo, independente se você conhece ou não conhece a pessoa. Mas, e como eu falei no início, eu acho que isso tem que ficar para a vida. Eu acho que a gente se sentiu mal, você tem que se expor, sair na rua protegido. Entendeu? Não... É como a gente falava, assim, né, com o filho, né, que eu ia para o parquinho aí comia terra, né, vitamina S, né. Só que eu acho que o problema todo da Covid-19 é que você não sabe por onde vem, né? Quer dizer, você tem suspeitas, né? Mas não é uma coisa assim que. Não é o mosquito da dengue, né? Tem um mosquitinho que faz isso, né? Então você fica muito. Como é que eu vou dizer, né? É muito suscetível, né? Você não sabe de onde. Você pode estar. Teve gente, eu tenho conhecidos que pegaram de uma entrega de delivery. Total. O vírus nada. ele vive 5 Aí dias em tem papel e plástico. anticorpo. Sim. É Eu tenho uma totalmente amiga possível. que não estava atendendo ninguém, não estava recebendo ninguém, estava isolada da família em casa, não sei o quê, e pegou. Sim, pense numa pessoa paranoica com limpeza de tudo e de repente a pessoa pega da onde, né? Aí é o que você está falando do anticorpo, dos anticorpos Sim. próprios, né? Da própria imunidade da pessoa, né? Enfim, e que essa coisa da liberação acaba deixando você mais você não Por teve isso o que eu falei, você não isolamento, tem como é que está se flexibilizando, né?
porque a gente não sabe como é que quem Enfim. está do lado, sabe? Quem é a pessoa. Esse é o pior risco. Não adianta estar em GG positivo, saber que eu estou super bem. E até porque a gente não pode esquecer que, como superfície, a gente transmite. Então, eu estou com GG positivo, não vou ficar doente. Fui no supermercado, botei minha mão no creme de leite lá, em qualquer coisa. Cheguei em casa, não lavei minhas mãos e coloquei a mão em outra pessoa. Ou as pessoas ficam ajeitando a máscara toda hora, sabe? Tipo, as pessoas andam na rua com a mão na máscara, ou que põe a mão na boca. Ou, tipo assim, 1 milhão de situações que você carrega aquilo sem perceber. Sem perceber. Eu vi um vídeo na internet muito interessante que eles colocaram tinta na mão da. Acho que a gente chegou a publicar isso no nosso Instagram. E aí mostrando a pessoa É, eu vi, tocando eu nas vi. coisas. É enlouquecedor, porque para você se proteger 100%, só aquelas salas lá do FDA, lá do CDC, que você entra, o negócio despressuriza o ar, pressuriza de novo e você fica trocando de roupa 30 vezes. A gente tem paciente que fez descontaminações na cozinha, fez setores, sabe? O negócio fica de molho um tempão em cada produto, de pavor. Sabe, assim, eu acho que tudo é válido, dependendo do teu caso. Eu respeito qualquer forma de proteção, sabe? Eu acho que se está se protegendo, se você sente que é necessário, se te dá conforto, eu apoio, sabe? Eu acho que isso é importante. E a gente tem que se cuidar, não tem como. Cuida da gente, cuida do outro, lava as mãos, coisa que a É. gente tinha que ter feito Acho que a desde gente vai sempre, ter né? um mundo mais limpo, né? Porque eu acho que as pessoas Eu estavam espero que perdendo muito sim. essa coisa, né? É. Virou um toque mundial, né? Todo mundo chega em casa ou passa álcool Álcool gel, gel. lava a mão, né? Você está tendo Sim. uma asepsia maior, né? Porque Eu ficou uma espero que coisa sim. tão. O próprio celular, né? A gente usa muito, não sei o quê, às vezes não limpa, não. Faltaram Exatamente. aqueles procedimentos básicos, né? Lavar a mão quando vai cuidar Sim. de um alimento, quando vai pegar em outra coisa, né? Acabou Sim, meio ficando para depois, né? sim, Ô, exatamente. Bárbara, a gente está entrando na reta final aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Que a gente fale agora o cálice para sempre ou até a próxima live. Amanhã a gente tem uma live aqui, que é a live de São João, que a gente vai estar aqui com o Pedro Miranda e falando sobre festas juninas no geral, né? Cada um vai fazer a sua festa em casa esse ano. É. E aí, curioso, porque eu estava olhando o Instagram do Pedro e justamente tinha uma foto dele de máscara no Japão. Ele fez uma turnê no Japão há 2 anos atrás, né? E aí Olha, era justamente falando, quem podia imaginar que há 2 anos atrás, eu jamais poderia imaginar que isso ia virar um procedimento mesmo, de usar máscara em tudo, né? E tem uma foto dele dentro do metrô do Tóquio, né? De mas máscara, lá eles porque são super lá eles já respeitosos, usavam, né? assim, lá sim, eles se sentem mal, eles protegem. Isso é um hábito antigo. Como esse negócio deles não se cumprimentarem, né? Se cumprimenta de longe, não coloca a mão em ninguém, então. Mas é um hábito local Mas eu deles. acho que esse é o pior pro carioca. A gente é muito Sim. caloroso, né? Sim, com Você não poder certeza. abraçar a pessoa, né? Eu não sei como é que vai É. ser isso daqui para frente, enfim. Mas olha, queria agradecer muito sua presença, avisar para o pessoal Agradeço que a também. live vai ficar disponível no IGTV. E também tem a matéria no nosso site jbemfolhas.wordpress.com. E qualquer dúvida, a gente está aqui, a gente aciona a Bárbara de novo para tirar mais dúvidas. Sim, podem Você tem chamar algum no comentário mais Instagram, para no fazer? WhatsApp. Dúvidas que aparecerem depois dessa live, as pessoas podem mandar para o nosso WhatsApp, pelo Instagram, até pelo site tem um formuláriozinho lá de pergunta, de sugestão, né? E as pessoas podem escrever. A gente responde, vai respondendo as dúvidas das pessoas e a equipe aqui também está super disponível e solícita para ajudar com o que precisar. Então, as portas estão abertas, o que a gente puder ajudar é uma alegria, porque a gente entende que é um momento delicado, as pessoas estão muito Ótimo. assustadas. Então, é uma missão isso aqui, Ótimo. quase. Imagino. Muito obrigada, Bárbara. Obrigada também. Pessoal, boa tarde Boa e tarde a até todos, amanhã obrigada. com a live aqui da Festa Junina. Amanhã é dia de falar de coisas leves, né? De Certo. canjica, coisas levinhas. Sim. Obrigada, Bárbara. Nada. Tchau, beijo. Tchau. Beijo.